Olá, meus queridos. Hoje nós damos sequência em nossas reflexões devocionais. Estamos estudando o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, e hoje faremos aqui uma breve reflexão sobre os versos 35 a 39, os quais dizem assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A passagem, assim como aquelas que antecedem, nos mostram diversos tipos de eventos, acontecimentos, e tudo isso é muito rico, nos traz realmente uma descrição acerca de tudo aquilo que estava ocorrendo naquele momento. Mas principalmente, o que eu gostaria de ressaltar é que possamos olhar para estes textos com um olhar especial para a reação de Cristo a cada uma dessas coisas, a cada um desses eventos, a forma como ele agia, a forma como ele se portava, a maneira como ele era diferente daqueles demais. E dessa maneira, certamente nós vamos esquadrinhando a personalidade de Cristo, perscrutando quem realmente era o homem-deus, a forma como ele agia, diferentemente de nós, homens pecadores. Esse é um ensinamento muito grande, muito especial das Escrituras, Então nós vemos aqui nesta passagem, de uma maneira rápida, que Cristo ele sai de onde ele estava e se dirige a um lugar deserto. É dito lá no verso 35 que ele ia para um lugar deserto e ele orava. Primeira coisa, o lugar deserto nos remete aqui a um conceito de solitude, que era algo que Cristo buscava em diversos momentos. Em diversos momentos de sua vida, Cristo ele se isolou, ele buscou este estado de solitude que é diferente de um estado de solidão. Enquanto na solidão há um tipo de falta, um tipo de ausência, e geralmente ela é causada por fatores externos, não é algo que realmente é uma decisão do indivíduo que ele chegue naquele estado, A solitude não, ela é um estado de reflexão, de meditação. Então aqui Cristo já nos mostra uma lição essencial, que há momentos em nossas vidas, em nossas rotinas, nesse cotidiano com o qual estamos todos acostumados, que precisamos nos isolar, precisamos ter um deserto, um local deserto para que possamos refletir, para que possamos de fato meditar acerca daquilo que é importante. E é mostrado aqui no verso 35 que Cristo não somente se isolava, mas que ele também orava, que essas duas coisas andavam juntas, caminhavam juntas na sua conduta. Então Cristo orava, ou seja, ele conversava com Deus, ele falava com Deus. A oração, o conceito de oração é este, uma súplica, um pedido, uma prece. E a gente tem que lembrar que a oração é um tipo de comunicação vertical, Porque enquanto o indivíduo está conversando com outro indivíduo qualquer, numa comunicação horizontal, eles estão no mesmo estágio, estão no mesmo patamar. Agora, quando fazemos uma oração, uma prece dirigida, direcionada a Deus, isso é uma comunicação vertical, porque estamos falando com o nosso Criador. Não se trata de estarmos no mesmo nível, no mesmo patamar. Embora tenhamos esta abertura de falarmos com o nosso Deus e defendemos isso, que as Escrituras dizem que Deus é um Deus pessoal, que nos permite justamente que possamos orar, conversar, colocar todas as nossas ansiedades em sua presença, ele não deixa de ser Deus, um ser maior do que nós. Então nós nos colocamos numa posição inferior quando fazemos a oração, pois estamos falando com um ser superior, obviamente. E Cristo faz isso de maneira muito enfática, em diversos momentos de sua vida, de seu ministério. Toda grande decisão ou grande acontecimento na vida de Cristo é precedido de uma oração. Então Cristo faz isso por diversas vezes. E esta passagem aqui em específico, que fala lá no início
tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, nos mostra outro ponto dessa conjuntura aqui, que é o fato de que nem mesmo o cansaço impedia Cristo de orar, né? Então Cristo realmente tinha isso como algo muito, como uma parte de sua existência, como uma parte de seu ser, né? E isso é tão emblemático na vida de Cristo que lá em Romanos 8,34 é dito que Cristo continua orando ou intercedendo por nós à destra de Deus, né? Então esse relacionamento de Cristo com o Pai, ele é algo que ele realmente transcende toda essa narrativa que estamos vendo, né? Realmente a comunhão que ele tem com Deus é algo exemplar a nível de tentarmos copiar, tentarmos fazer igual aquilo que Cristo faz, pois de fato ele faz isso da maneira perfeita, da maneira plena, né? E tem uma citação do teólogo J.C. Ryle que ele diz mais ou menos assim, que um mestre tão comprometido com a oração não pode gerar servos que não se importem suficientemente com ela. Então esse aqui é um ensinamento, né, acerca disso. Quando trazemos o tema da oração e a personalidade de Cristo, nós vemos que uma coisa não tem como ser desligada da outra, né? Quando falamos de Cristo, sabemos que Cristo é justamente aquele indivíduo que tinha um padrão de oração, uma rotina de oração que era realmente sublime, né? Então a forma de seguirmos a Cristo, nós como servos, hoje, em qualquer tempo, em qualquer momento, é fazermos como Ele, buscarmos orar, buscarmos entrar nessa comunhão com Deus, né? Porque se a gente for pensar aqui, se Cristo, sendo Filho de Deus, né, possuindo a divindade dentro de si, sendo a própria divindade, necessitava orar, necessitava clamar a Deus por inúmeros fatores, que dirá nós, que somos seres que, longe de sermos parecidos com Cristo nesse sentido, né? Cristo 100% homem, 100% Deus, nós aqui como homens pecadores, lutando, né, a cada momento contra a nossa carne, né, carecendo do Espírito Santo em todos os momentos. Então, que dirá nós, né? Que tipo de vida de oração temos que ter? Então, essa é a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, para que busquemos mais a Deus em oração, tenhamos os nossos momentos de solitude, de reflexão, de meditação, porque certamente, né, o caos, o burburinho do mundo à nossa volta não nos deixa pensar tanto acerca das coisas que importam, né? E quando nós tapamos os ouvidos um pouco, nos colocamos numa posição um pouco mais afastada, nós conseguimos uma comunhão com Deus e façamos assim como Cristo, que orava a todo momento e fazia isso de maneira muito enfática durante toda a sua vida e seu ministério. Então, que Deus nos abençoe nessa empreitada. Peço que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos.